Nós encerramos a série de mensagens do Sermão do Monte, essa série que nós estamos aí caminhando por 4 meses. Eu não sei se você percebeu, mas foram 4 meses que nós refletimos, estudamos o Sermão do Monte, que está lá no capítulo 5 a 7 do Evangelho de Mateus, onde Jesus apresenta para a gente uma ética de como viver no reino de Deus. Ele é um rei que vem a essa terra, o eterno que entra na história humana, que santifica a nossa vida pecadora e que, segundo Atos diz, está sentado à direita de Deus Pai, ou seja, ele voltou para o lado de Deus, da onde ele virá para o quê? Para finalizar a construção do seu reino. Um dia estaremos nesse reino plenamente, sem pecado, sem dor, sem luta, sem compulsão. Mas enquanto esse dia não chega, a gente pode ter um vislumbre desse reino quando a gente ora, quando a gente se reúne, quando a gente busca fazer aquilo que Deus quer de nós. Então, nesse paradoxo, entre poder experimentar o reino, mas ele ainda não ser perfeito, é que nós vivemos. E nesse caminhar, o Sermão do Monte, a palavra do Senhor nos direciona para que a gente possa ter um caráter realmente esmeirado pela palavra do Senhor, nesse processo que nós chamamos de santificação, de ser mais parecido com o nosso Rei, que é Jesus Cristo. E nesse sentido nós acompanhamos ao longo desses 4 meses, nós falamos bastante sobre a guerra de narrativas,
Vivemos na época da guerra de narrativas, onde o mundo conta pra gente uma coisa e a gente foi vendo que a palavra de Deus nos conta outra. E que a partir do que Jesus nos oferece, a gente começa a entender que a narrativa de Deus, que aquilo que o Rei tem para nós é muito melhor do que o mundo oferece. E a gente vê que a verdade do reino, ela transforma e ela reorganiza a nossa vida. E aí hoje o que a gente vai fazer, na verdade, que eu queria propor é um resumão. Sabe aquele resumão para prova? Né? É tipo, vai ser o resumão de tudo. Eu vou falar um pouquinho sobre cada mensagem e a partir disso a aplicação de tudo aquilo que a gente falou ao longo desse período. Porque se você lembrar, semana passada nós encerramos o texto bíblico. E eu queria trazer para a nossa reflexão o centro de todo o Sermão do Monte, pensar assim, qual seria o versículo-chave do Sermão do Monte? É esse, Mateus 6, 33. Aí está 5, mas é 6, tá? Que diz assim: mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigada. Obrigada porque o Senhor nos chamou para fazer parte desse reino. Que nós possamos entender, ó Pai, a cultura desse reino, os valores desse reino, para que nós possamos aplicá-los primeiramente à nossa vida, à nossa família, à nossa casa, à nossa igreja. E que nós possamos, através disso, ser presença fiel onde nós estamos plantados. Nos nossos trabalhos, na nossa família expandida. Que nós possamos, ó Pai, falar para aqueles que não conhecem de Ti com propriedade. Mas não só com propriedade de conhecimento, de ouvir falar do Senhor, mas com propriedade de andar contigo, de ter um relacionamento contigo, de Te conhecer. Nós não queremos só ouvir falar do Senhor, nós queremos experimentá-lo, nós queremos andar contigo aonde nós estivermos. Obrigada, Pai, por esse período que nós estivemos aí refletindo sobre a Tua Palavra, sobre o Sermão do Monte. Que nós possamos hoje, Pai, sair daqui mais uma vez edificados. Que o Teu Santo Espírito ilumine esse momento. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então eu queria lembrar você que a primeira mensagem que nós tivemos foi então sobre a nova narrativa do Reino de Deus. Qual é a proposta de narrativa que Jesus nos oferece? A gente viu na primeira mensagem, lá no dia 8 de março, faz um tempinho, então às vezes a gente não lembra, mas só recapitulando, porque essa mensagem eu esqueci de gravar. Então essa não tem lá no nosso YouTube. Acabou que essa foi-se. Mas depois eu posso compartilhar o texto com os irmãos. Alguns irmãos comentaram comigo que estão reouvindo as mensagens, né? Trazendo a memória. Então essa aqui eu acabei não apertando play. Mas eu tenho o texto, depois eu vou fazer uma revisãozinha e compartilhar ao longo da semana com os irmãos. Então a gente viu que o Sermão do Monte confronta as falsas narrativas do mundo. E quais são as falsas narrativas do mundo? Que a gente precisa ser poderoso, que a gente precisa se autopromover, que a gente precisa estar no controle de tudo, que a gente pode se vingar e que a gente precisa guardar, porque vai que a gente não tem um dia. Enquanto Jesus nos diz o quê? Que Deus é bom, que existe um reino que é presente, que já está aqui, que Ele inaugurou na sua vinda, mas que também é futuro, que vai ser consumado no seu retorno. Quando Cristo vier a segunda vez, esse reino vai ser consumado. E lembra que a palavra diz que haverão guerras, rumores de guerra, terremotos e tantas outras coisas como sinais desse tempo. Estamos à porta. Só que a gente não está aqui para adivinhar a data, não está aqui para cronometrar. Segundo os cientistas cronometram, faltam 2 minutos para o fim do mundo. Já ouviu essa ideia do relógio lá, de 2 minutos para meia-noite? Que diz que a gente está mais perto, né, do fim do mundo do que antes. Eu não lembro agora certinho a exatidão, mas eu sei que diminuiu o tempo. Só que a gente não está aqui para isso. A gente está aqui para entender como esse rei trabalha e como o povo dele a gente pode se transformar e também
E a partir dessa realidade, a gente não precisa ter medo do fim do mundo, nem de quando Cristo vir. Porque a gente já é o povo dele, a gente já sabe qual é, né, o nosso fim. Estaremos com ele, louvando ele, dizendo ao Senhor. Essa certeza faz com que a gente não ande como o mundo anda, ou não deveria fazer. Mas aí a gente vai vendo que Jesus vai descrevendo o caráter dos cidadãos do reino lá nas boas-aventuranças. E nessas boas-aventuranças, ele vai deixando entender o que é a verdadeira felicidade, e que essa felicidade não é a felicidade que o mundo prega, de eu conquistar alguma coisa, de eu ter um relacionamento com alguém bonito, enfim, que a felicidade, na verdade, ela nasce da dependência de Deus, da mansidão, da pureza, da misericórdia e da busca pela justiça. Nesse sentido, nós fomos, no segundo mensagem, lembrados que nós somos então sal da terra e luz do mundo. Lembra? E que a partir disso, então, como sal, nós somos presença que preserva, que dá sabor e que provoca sede espiritual. E a partir disso, nós somos então vida que revela a verdade e aponta para Deus. Se você lembra desse desenho da aritmética, né, do reino, nós somos então sal, que é a autopotência e a proximidade intensa, e também luz, que é a comunicação clara. Ou seja, a gente tem que estar perto daquele que não conhece o Senhor, a gente tem que estar próximo, a gente tem que ser assim, certeiro, mas também a gente tem que aprender a proclamar o Evangelho com palavras, a estar pronto em tempo e fora de tempo para falar o motivo da nossa fé. No que você crê? Como você crê? Porque às vezes a gente pensa, a gente leva aquela máxima, né, que é a frase, uns dizem que é de São Francisco, outros, enfim, que é de... Cada hora fala que é prega o Evangelho, fale o Evangelho, como é que é? Prega o Evangelho de ações, se necessário fale, alguma coisa assim. E agora eu não escrevi aqui, então eu não lembro certinho ao pé da letra, mas você já deve ter ouvido, né? Viva o Evangelho se necessário. Não, você tem que aprender a usar as palavras assim. O nosso reino, a gente é embaixador proclama, a gente tem que falar qual é o rei, qual é o reino, quem é Jesus. Por isso que a gente precisa conhecê-lo. Porque quando chega uma pessoa diferente, vai falar, como é que é a pastora lá da sua igreja? Você vai ter que falar, Gisele é assim, tal, não sei o que tem, você vai falar, né? E por que de Jesus você tem medo, tem vergonha de falar? Quem é Jesus para você? Ele não está falando que você precisa ser um orador, falar bonito. Não, é falar o que Jesus fez por você. Da onde Ele te tirou. O Evangelho te salvou. É isso. Na terceira mensagem, a gente falou sobre a justiça do rei. Opa, será que eu... Opa, não, calma, vou voltar lá daqui a pouco. A gente falou sobre a justiça do rei. Que Jesus cumpre a lei e Ele revela a sua intenção profunda, uma justiça que nasce do coração, que Jesus está interessado com o nosso interior, não apenas com o exterior, não apenas em mostrar que a gente é crente. Ele não está preocupado com rituais externos. A justiça do reino, ela supera a dos fariseus, porque ela é fruto de fé, de graça, de ação do Espírito Santo nas nossas vidas. E nesse sentido, a gente entende, a partir de tudo isso, que a lei que Deus nos deu, que está lá no Antigo Testamento, ela não é descartada. Ela continua como um guia para nós, mas agora a gente vive ela através do quê? De amor e capacitação espiritual. Deus nos capacita a vivê-la, mas a gente não depende dela para ser salvo. Porque a gente viu também que a gente não vai conseguir cumprir essa lei. Jesus veio para cumprir essa lei e Ele a cumpriu. Na quarta mensagem a gente falou sobre viver sem ira e a gente descobriu que tem uma ira justa, que é quando a gente confronta e a gente vê injustiças nesse mundo e que essa ira diante de Deus ela é justa, mas que, como seres humanos, a gente não consegue resolver todas as pendências da
nossa vida de uma forma certa. Porque ou a gente vai ser injusto demais, ou a gente vai ser legal demais. A gente não tem o quê? A justiça que o rei tem. A capacidade de equilibrar as coisas. E nesse sentido, a nossa ira, então, ela é injusta. E ela nasce muitas vezes de expectativas frustradas e de medo. Quando a gente tem expectativas frustradas, quando a gente tem medo, a gente fica com raiva. A gente se ira. Alguns explodem na hora. E outros vão guardando. Vai ficando lá no coração. Né? E a gente viu que essa ira interior, ela é raiz de homicídio. Eu posso não matar a pessoa, mas que eu queria que ela morresse, eu queria. E nesse sentido, a gente viu que reconciliação é necessário, que a cura veio o quê? Por substituição das narrativas. Por que eu fiquei frustrado? Por que eu fiquei com medo? O que Cristo quer para mim? E aí, na quinta mensagem, a gente viu sobre santidade da aliança e dureza de coração no casamento. A gente falou sobre o casamento ser uma aliança sagrada e não só um contrato descartável. E a gente viu que Jesus permite o divórcio, né, principalmente nas questões de casos de imoralidade, de infidelidade, revelando que a dureza de coração ela é a raiz das rupturas. E que uma vez tendo essas rupturas, somente a graça pode restaurar, pode curar, pode sustentar casamentos. E também que essa mesma graça acolhe os feridos pelo divórcio. A gente falou na sexta mensagem sobre abençoar aqueles que nos amaldiçoam. O rei que subverte a lógica da vingança. Porque o que ele faz? Ele oferece outra face. Quando ele é agredido. Ele caminha a segunda milha, quando pedem para ele caminhar com ele uma milha. Ele ensina a amar os inimigos. Amar os inimigos? O normal é odiar os inimigos. Ele ensina o que? A orar por aqueles que nos perseguem. E a gente viu que o amor ágape, amor de verdade, é ação, não é sentimento. Porque são verbos: oferecer, caminhar, amar, orar. Lembra eu comentei do jiu-jitsu do reino? Que é o quê? Vencer o mal com o bem. É usar a força do oponente para derrubá-lo, sem dar nenhum golpe. A gente falou sobre isso. Depois a gente falou na sétima mensagem sobre vivendo sem vanglória. A gente viu que Jesus denunciava a busca por aprovação humana em atos que são espirituais, em orar, em dar esmolas, em jejuar. A gente viu que a vanglória é um vício espiritual que transforma as boas obras em espetáculo. Que de gente que faz isso não porque quer um relacionamento com Deus, mas porque quer ser visto e aplaudido. E se esse é o objetivo de toda ação espiritual, se você foi aplaudido, você já teve a sua recompensa. Mas que a gente viu que a recompensa maior é Cristo, é a sua presença. E que o antídoto para tudo isso, o que era? Viver para uma plateia de o Pai que vê em secreto. Fazer por Ele, para Ele e com Ele. Depois a gente dividiu o Pai Nosso em duas partes, né? Aprendendo a orar. A primeira parte a gente falou sobre a parte de adoração, que diz respeito a Deus, né? O Pai, o nosso Pai que revela que Ele não é só um rei que domina nesse reino, que mandou, acabou, que Ele é Pai. Que existe um sentimento nisso tudo e que existe um acesso para nós a Ele íntimo e pessoal. Eu não preciso ficar na fila lá fora esperando para falar com Ele. Não, eu sou filho desse rei, eu posso adentrar na sala do trono por causa do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz e nesse sentido ter acesso ilimitado a Ele. E que o seu nome, uma vez que a gente é filho, cordeiro com Cristo, precisa ser santificado na nossa vida também. Que as pessoas olhem para nós e vejam o rei em nós. Agora nem tanto, mas antigamente, você é filho de quem? Né?
E aí na hora que fala que é filho de quem, pelas ações você vai prestar atenção. Geralmente vão dizer, ou você é como seu pai, honesto, ou então você, nossa, esse aí não puxou com o pai não. Um crenqueiro, tranqueira. Ou então, fala, nossa, esse aí é melhor que o pai, porque o pai era um traste. Esse aí, ó, ponta firme. Não era assim? Não é, seu Silas? Desse jeito, né? Teoricamente, com Deus é a mesma coisa. Por isso que a gente vê tantos escândalos, tanta gente dizendo, depois diz que é crente. E não estou falando que você não pode errar, tá? A gente deixou isso claro. Às vezes você vai errar, mas qual é a sua atitude depois do erro? Você vai, pede perdão, se redime, conserta? Ou, deixa assim? E a gente viu também, então, nesse sentido, como filhos do rei, representantes do rei, a gente precisa deixar esse reino governar a nossa vida, que a sua vontade deve ser obedecida na terra, no céu como na terra, né? A ideia de trazer o céu para a terra e vivermos agora o que Deus tem para nós na eternidade. Então, como faz isso? Orando, né? Orar é entrar na presença do rei com confiança filial, saber que a gente é amado de Deus, não pelo que a gente faz, mas pelo que a gente é em Cristo, filho dele, cordeiro com Cristo, filhos de Deus. E na segunda parte a gente viu sobre as 3 súplicas humanas do Pai Nosso, que é o pão diário, que é a provisão material e espiritual, que é o perdão, que é aquela ideia do fluxo contínuo, eu recebi perdão, por isso eu perdoo. E não o contrário, né? Se eu perdoo, então Deus me perdoa, que às vezes a gente entende errado essa parte do Pai Nosso, né? A gente diz perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Mas a ideia é que uma vez que eu fui perdoado, eu vou perdoar. E a gente falou também sobre a livração do mal, proteção contra a tentação e o maligno. Que existe o mal nesse mundo, que o diabo está aí. Às vezes a gente quer ignorar que existe o maligno. Não ficar falando dele, não existe. E a Bíblia diz que ele vai ser derrotado, que ele já é derrotado. Porque pensa que a eternidade, às vezes a gente tem uma percepção de futuro, mas a eternidade está acontecendo agora. Em Cristo, ele já é derrotado. Ele já está debaixo dos pés de Cristo. Então é importante a gente pensar que nesse sentido, orando, buscando a Deus, que a gente vence o mal. O mal nas nossas vidas, o mal nesse mundo caído, o mal que a gente pratica, o mal que o outro pratica. Toda a injustiça reflete essa maldade, o pecado, a corrupção que existe em nós enquanto o reino não é instaurado. E a gente viu que a oração também responde a esses dilemas. Os dilemas de sentido, de fome, de culpa, de medo. Porque na presença de Deus a gente está inteiro. A gente viu na mensagem 10 sobre viver sem avareza. E a avareza é uma narrativa falsa que promete segurança para nós, como filhos de Deus, no dinheiro. Só que Jesus apresenta 3 contrastes, né? Que existem 2 tesouros, o terreno celestial, que existem 2 olhos generosos e mesquinhos, e que existem 2 senhores, Deus e Mamon. E que generosidade é o caminho para a liberdade. Generosidade é aquilo que Deus chama para vencer a avareza. Essa mensagem foi o reverendo Giovanni que veio trazer para nós. Nós vimos no mensagem 11 que nós devemos viver sem inquietação ansiosa, que é aquela coisa que nasce o quê? Do medo do futuro. E que Jesus ensina que, olha, eu cuido das aves, eu cuido dos lírios. Essa inquietação sua, ela é inútil, ela vai te desgastar, ela não vai trazer nada. Qual que é o antídoto? Busque primeiro o reino de Deus. Qual é a narrativa que a gente precisa adotar? Busque primeiro o reino de Deus. A gente viu na 12ª mensagem sobre viver sem julgar os outros. Que julgar é assumir o lugar de Deus. Avaliar é necessário, mas condenar destrói. E Jesus diz o quê? Tira a viga do teu próprio olho. Para de julgar
para você poder realmente ajudar o outro. Ajudar com humildade, a orar em vez de condenar as pessoas. A gente viu que Jesus condensa toda a vontade de Deus em uma única atitude: trate o outro como você deseja ser tratado. E mais que isso, não é a ideia aqui, que a gente escuta muito por aí, né? Não faça ao outro o que você não quer que seja feito por você. É mais ainda. No reino, nós somos convidados a fazer ao outro o bem que a gente gostaria de receber. A gente tratar as pessoas como nós somos em Cristo. O que você gostaria de receber na mesma situação que a pessoa? É essa a ideia. E por último, semana passada a gente viu um finalzinho sobre viver como genuíno cidadão do reino, que a vida no reino é uma escolha, que é uma porta estreita, e que existe a essência, que é o quê? Uma transformação interior, que é relacionamento, que é permanecer em Cristo, estando conectado ali na raiz que é Cristo, e é que a prática, ouvir e obedecer, é construir sobre a rocha dia após dia. E a partir disso, então, eu queria pensar com você que tudo isso que a gente viu, né, um resumão, falei que era um resumão hoje, né? Que o Sermão do Monte ele não é um código moral impossível, mas ele é um retrato do caráter de Cristo sendo formado em nós. E ele nos chama a viver pela verdade do reino, a ser sal e luz, a buscar a justiça desse reino, a amar e perdoar e reconciliar, a confiar na provisão do Pai, a orar com profundidade, a viver com integridade, permanecer em Cristo, para que a gente possa tornar essas pessoas que vivem no reino. Isso aqui é um pequeno preview, é um spoiler, né? Do que vai ser a nossa vida quando estivermos no reino. E o desafio nosso é viver tudo isso. E aí eu queria pensar com você, e aqui eu pus aqui, né? Que esse versículo, ele resume o coração de tudo que Jesus ensina. Primeiro, ele define a prioridade do discípulo. Qual deve ser a nossa prioridade como discípulo de Jesus? Buscar o reino acima de qualquer coisa. Explica a lógica das bem-aventuranças, né? Porque a verdadeira felicidade, ela nasce o quê? Da vida sob o governo de Deus. Que dá sentido às correções de Jesus à lei, porque a justiça do reino, ela começa internamente, ela é profunda e ela é relacional. E que organiza os temas de forma prática. Jesus é sensacional, né? Ele vai falar sobre ira, sobre lascívia, sobre divórcio, sobre mentira, vingança, generosidade, oração, ansiedade, julgamento. Todos esses comportamentos são transformados quando o reino é prioridade. A gente viu que o Sermão do Monte, ele conecta, né, com a conclusão do sermão. Ele termina dizendo que construir sobre a rocha é ouvir e praticar, ou seja, viver o reino de Deus. Então, esse versículo que parece pequeno, ele é o centro gravitacional do sermão. E tudo que Jesus ensina aqui aponta para isso. O reino de Deus deve ser a prioridade na nossa vida. E a partir disso eu queria seguir para a conclusão com umas aplicações práticas. Como eu faço isso na minha vida no cotidiano? Que é bonito, né? Toca o nosso coração e que bom que toca. Mas como eu faço isso? Queria pensar com você em 12 formas. Primeiro, começar o dia buscando o reino. Antes de você pegar o celular, faça uma oração curta. Pai, que o teu reino governe meus pensamentos, minhas decisões e minhas reações no dia de hoje. E ao longo do dia, pergunte-se, sabe quando chega no final, aquele review do dia? Ou então quando você tem que fazer uma coisa, o que o reino de Deus exige de mim nessa situação? O que Deus gostaria que eu fizesse? Talvez você não tenha resposta de imediato.
Mas muitas vezes o Espírito Santo vai soprar no nosso coração o que fazer, como fazer. Segundo, aí essa é desafiadora para alguns, praticar a mansidão no trânsito, no trabalho, na sua casa, né? É respirar fundo antes de responder para alguém. É aquele... É trocar a reatividade por perguntas. Talvez não explodir com a pessoa, mas fazer uma pergunta sincera. Olha, o que você quis dizer com isso? E lembre-se, mansidão não é fraqueza, é força sob controle. Terceiro, responder à ira com reconciliação. Se alguém te irritar, porque vão te irritar, identifica a narrativa por trás dessa ira, né? Será que, ou se você se irritar com alguém, será que eu estou com medo? Será que eu me senti desrespeitado? Será que eu perdi o controle? Geralmente a gente fica irado por essas três coisas. Então é tomar a iniciativa de conversar, né? Não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Talvez você precise, existem pessoas que precisam respirar, calmar as coisas, esperar, né, uns 2, 3 dias, mas se possível, evite isso, tenta resolver. E talvez a gente possa resolver isso com frases que desarmem. Olha, quando você disse isso, quando aconteceu isso, eu me senti triste, isso me ofendeu. Tenta conversar, tenta se reconciliar. Quarto, viver com pureza de coração no mundo digital. Estabeleça limites na sua vida para a rede social, para os conteúdos que você acessa. E aqui vale vários tipos de conteúdo. Conteúdo de ódio, conteúdo de pornografia, conteúdo que você sabe que não te faz bem, enfim. E vou dar um exemplo que aconteceu ontem lá em casa. Eu fui dormir cedo, porque eu fiquei no hospital na véspera, com meu sogro, graças a Deus ele já está em casa, agradeço a oração dos irmãos. Cuidando ainda, fazendo tratamento, mas está em casa, né? É bem melhor. E aí eu fui dormir cedo. Esther com o Miguel ficaram vendo TV. E aí foram ver o quê? Assistir coisas de jogos de terror. Não foi, Paola? Daqui a pouco, eu quero minha mãe. E aí, eu tinha fechado a porta do quarto, meu irmão falou, chamou umas 3 vezes lá. Tentei fazer ela dormir de novo, mas não teve acordo. Aí na quarta vez eu acabei acordando, né? Porque depois de tanto insistir, ele conseguiu. E às vezes, a gente vai estar e ter acesso a conteúdos que a gente não quer, ou quer, mas não deveria, que é o caso, né? De uma criança de 6 anos. E isso vai fazer mal pra gente. Ainda bem que para ela, um abraço da mãe, dormir agarradinho, funcionou. Mas em alguns casos não funciona. Em alguns casos, a gente vai ser levado à perdição. Como paqueras online, o jogo do tigrinho. A hora que você vê, você perdeu dinheiro, você perdeu a confiabilidade da sua família, e a hora que você vê, você perde a vida. Você pode perder seu casamento. Então é muito sério, às vezes a gente não se dá, né? Então é importante pensar sobre isso, cuidar dos limites, dos acessos, do que a gente está vendo e fazendo nas redes sociais. Pergunte-se, isso que eu estou vendo alimenta a minha alma ou me esvazia? Talvez você precise de ajuda para enfrentar isso. E tudo bem precisar de ajuda. Seja ajuda pastoral, psicológica. Cultive a gratidão por tudo que você tem. Porque quando você acessa as redes sociais, a comparação que a gente tem lá, porque parece que a vida do outro é mais bonita, parece que a grama do outro é mais verde, parece que o trabalho dele é melhor, parece que ele ganha mais que você. Isso às vezes vai deixando a gente angustiado. E talvez às vezes tudo que a gente precisa fazer mesmo é deixar o
celular de lado, dar uma volta e tomar um sorvete. E não, pega um dia, então já vai lá no DAI, dá uma volta, vê a fonte, vai lá no Miguelinho caminhar, contempla aquilo que Deus nos deu. Olha para as coisas que você tem, a família que você vê, ela pode não ser perfeita. Adivinha, ela não é perfeita. Ela tem um monte de problema. Mas olha para ela, para os filhos, para aquilo que Deus já te deu ao longo da vida e até para aquilo que a gente perdeu, para as pessoas que a gente perdeu, para o tempo que a gente teve com essas pessoas, o quanto foi bom, o quanto foi significativo. Seja grato. Obrigada, Senhor. Obrigada. Isso vai evitar da gente sofrer com comparações na rede social. Com esse esvaziamento, faz mais mal do que bem. Quinto, honre alianças, casamento, amizade, compromissos assumidos. Que o seu sim seja sim, o seu não seja não. Pratique pequenos atos de fidelidade, né? Mensagens, cuidado, presença. E evite palavras duras no calor do momento. Vale o mesmo da ira. Porque na hora você pensa, tenta segurar. Porque geralmente a gente se arrepende das palavras duras que a gente disse no momento de discussão para o cônjuge, para um amigo. Eu não queria ter dito, mas disse. E aquela dito, às vezes é uma pedra que quebra a vidraça e nunca mais vai ser a mesma coisa. Ela vai ficar no coração, vai virar raiz de amargura. O ideal é que não vire, que haja reconciliação, que haja perdão. Mas só Deus conhece o coração do outro. Então, tenta, mesma técnica, tenta dar aquela respirada. Às vezes é melhor, né? Parar, vai no banheiro, chora, grita no travesseiro, depois volta e conversa. Porque lembre-se, alianças se fortalecem com constância, não com intensidade ocasional. É um pouquinho todo dia. Sexto, responder ao mal com o bem. Quando alguém for rude, escolha surpreender com gentileza. Para o grosso, a gente tem que ser gentil. Geralmente isso quebra a pessoa, né? E olhe por quem te feriu. Peça, né? Porque às vezes a gente volta realmente, às vezes acontece tanta coisa na rua e tal, né? E às vezes a gente não tá bem naquele dia, você não tá legal. E aí, então, ore, libere perdão sobre a pessoa. Até porque a gente às vezes não conhece. Né? Que a gente pratique a segunda milha. Faça mais do que é esperado por você. Mas aqui eu não estou falando em questão de desempenho, tá? Então eu vou fazer mais no meu trabalho. Não espere nada de volta. Eu estou falando de relacionamento. Pedir para você lavar a louça, faz o café também, né? Então, brincadeiras à parte, você vai ver situações em que você vai conseguir andar mais uma vida. Que é necessário. Sétimo, faça o bem em secreto. Ajude alguém sem contar para ninguém. Sem contar para ninguém que você fez. Doe algo sem se identificar. Faça uma oração silenciosa por alguém que você vê passar por dificuldades. É bom escutar as pessoas, estou orando por você. Mas tente também orar sem precisar falar que você está orando. Ore por aquela pessoa, por aquela vida que você vê que está precisando. Às vezes você vê seu vizinho lá quebrando a cabeça. Ore por ele. Senhor, cuida daquela vida. Olha quanta dor, quanto sofrimento, ser misericordioso. Oitavo, e ore com simplicidade. Com simplicidade, com profundidade. A gente tem um Pai Nosso aqui como guia diário, né? Para santificar o nome. Pai, que a minha vida te honre hoje. A gente fala sobre vir o teu reino e a gente pensa só no futuro, no reino que vem. Mas talvez o reino precisa vir para você hoje. Senhor, governe as minhas decisões no dia de hoje. Me direciona. Faça o teu reino hoje na minha vida. Às vezes a gente precisa pedir um pão diário. E o pão diário, às vezes, não é só o alimento.
Às vezes é força para aquele dia, porque tem dia que é difícil. Tem dia que tem 36 horas. Parece que não acaba nunca. Senhor, me dê o suficiente para hoje. Na mesa, no coração, na mente, no corpo. E perdão. Às vezes a gente precisa pedir, Senhor, me mostra quem eu preciso perdoar. Porque às vezes a gente fica carregando umas sujeiras durante a vida e a gente não percebe de quem a gente às vezes tem raiva. E aquilo fica ali, atrapalhando a gente espiritualmente. E peça livramento. Deus, guarda meu coração. Guarda meu coração. Hoje eu vou ter aquela conversa difícil. Hoje vem aquele cara da outra cidade no meu trabalho que eu não gosto dele, não me sinto bem com ele. Guarda meu coração. Hoje eu vou ter que ter aquela conversa difícil com o meu cônjuge. Eu preciso falar sobre isso. Guarda meu coração, me dá a direção. 9, pratique generosidade contra a avareza. Separe uma parte da sua renda para abençoar alguém. Ofereça seu tempo, sua atenção, seus recursos. Já diria Rubem Alves que a gente não pratica a arte da escutatória. E o que a gente mais vê por aí, a gente precisa ser escutado. Porque eu falo por mim, eu amo falar, eu quero contar, mas tem uma que a gente precisa parar, escutar, oferecer o nosso tempo generosamente para os outros, ouvir. Às vezes a gente precisa oferecer os nossos recursos mesmo, né? Dinheiro, alimento. E às vezes a gente tem medo também, mas como é que vão usar isso? É a questão da pessoa com Deus. Que o seu coração seja generoso. Que você possa compartilhar. E talvez você precise perguntar para Deus, Senhor, o que eu devo compartilhar hoje? O que eu posso compartilhar hoje? Para a gente pensar. 10, combater a ansiedade com confiança diária, porque as preocupações vêm. A gente começa a pensar nas coisas que tem que fazer, né? Um monte de coisa, e aí a gente precisa responder a isso dentro de nós com a narrativa. Meu pai sabe o que eu preciso. O rei do reino sabe o que eu preciso. Que a gente possa confiar nele. E para a gente combater a gratidão, combater a ansiedade, mais uma vez, faça uma lista de gratidão. Porque a gente fica ansioso pelo que a gente não tem, mas a gente esquece de tudo que a gente tem. Isso é importante. É viver um dia de cada vez. Literalmente. Porque a gente às vezes está ansioso do que vai acontecer no dia 10. Mas hoje é dia 28 ainda. Você vai viver só no dia 10? Vive um dia de cada vez. Cada dia é uma bênção de Deus. E a gente precisa se alegrar nele. 11, julgue menos e ajude mais. Antes de criticar, te faço uma pergunta. Eu sei da história toda? Você sabe as 2 versões da história? Se você não sabe, fica quieto. Deus sabe. Então, troque o julgamento por intercessão. Senhor, eu não sei qual é que é aí, mas o Senhor sabe. Então, trabalhe primeiro na viga que está no teu olho, no teu coração, o ato de julgar. Tira, Senhor, eu não sou Deus. Eu não sei as 2 partes da história. Então, ore. O que você pode fazer é orar. Você percebeu que a única coisa que você pode fazer é entrar na presença do rei e pedir para o rei reinar? Mas ele tem dificuldade, sabe por quê? Porque isso pressupõe deixar o controle nas mãos dele. E aí complicou Deus, porque como que eu vou dizer que eu fiz as coisas, se foi o Senhor que fez? E aí o verdadeiro cidadão do reino entende que é esse rei que faz as coisas, que soberanamente tudo está debaixo da sua autoridade, que tem coisa que a gente não vai entender, e que não é para a gente entender, porque ele é eterno, ele reina, e nós somos finitos, pecadores. O nosso lugar é o quê?
confiar. Confiar que Ele vai fazer o melhor. Como eu não sei. E se for para a gente fazer, Ele vai direcionar a gente para fazer. Que a gente tenha... A nossa dificuldade é confiar na soberania de Deus. Que a gente possa, Senhor, me ajuda a confiar. E por fim, isso é construir a vida sobre a rocha. Sobre aquele que sabe todas as coisas. E aí, como eu faço isso? Como eu caminho? Abra a sua Bíblia. Leia ela todos os dias. Talvez você não está fazendo lá o nosso circuito 4x4, mas você tem acompanhado os devocionais. Talvez nisso você faça, a pastora manda aquele texto todo dia, não tem paciência. Copie e cola lá no seu Google e pede para ele ler para você. Pede para a Alexia ler para você. Eu particularmente não gravo áudio porque eu sei que tem gente que tem, assim, não dá para ouvir. Muita gente prefere o texto. Eu já fiz em áudio, né? Mas por quê? Para você prestar atenção naquele texto, para você ler. Não só o que eu escrevo, você pode ter o seu pão diário do lado da sua cabeceira. Enfim, escolha um devocional. Só não seja aquele famosinho que está por aí, porque vai bem longe da nossa doutrina, vai virar confusão na sua vida. Toma café com a sua Bíblia, tá? Pratique imediatamente. E aí, nesse sentido, você leu, você orou, pratique aquilo que você aprendeu. E avalie a sua semana. Depois, no final, o que eu ouvi de Deus? O que Ele falou na palavra? Eu obedeci ou não? O Sermão do Monte, ele não é teoria. Ele é vida prática. E que Jesus está ensinando a gente a viver com leveza, com verdade, com coragem e com amor real. Eu gostaria de finalizar deixando essa frase para você do N.T. Wright, que é do livro dele, Quando Deus Fez Rei, vale a pena ler, né? Que diz assim: quando Deus é rei, o resultado é justiça efetiva, equidade verdadeira e remoção de toda corrupção e opressão. Essa é a forma como eu sei se Deus está reinando na minha vida ou não. Onde tem justiça efetiva, onde existe equidade e onde a corrupção e a opressão se vão. Que Deus nos ajude a vivermos como Deus quer que nós vivamos. Que nós possamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Amém? Amém? Nós vamos cantar um hino nessa hora. Os irmãos que vieram preparados com seus dízimos e ofertas podem trazer o gasofilácio. Eu convido você a ficar em pé. Vamos louvar, vamos cantar ao Senhor. É um hino bem conhecido.